Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 671. Golpe do Elefante Rex. 6 dardos de corvo foram lançados consecutivamente no rosto do urso de gelo. A besta tentou desviar a cara para não ter nenhum dos olhos perfurados, mas era tarde demais. O urso tinha se aproximado demais do ponto de lançamento dos dardos e não teve tempo suficiente para reagir. Um dos dardos atingiu diretamente abaixo do olho, o que o fez sangrar. O urso de gelo ficou furiosíssimo, visto que se jogou de volta nas 2 patas traseiras e uma aura frígida emanou do corpo. Suas patas desceram, tentando atacar Ansem. Desinvocou a balestra do pavão e evitou o ataque letal do urso de gelo. Em seguida, pulou no ar, invocou o Rex pontiagudo flamejante e mirou na cabeça do inimigo. Pang! Fogo e sangue jorraram por toda parte, enquanto Ansem coroava a cabeça do urso com uma marca feia de queimadura. Pang! Dano como esse não era suficiente para tirar a vida da criatura, mas desencadeou sua raiva, já que ele virou o centro da atenção agora. O urso avançou rapidamente com as patas na tentativa de agarrar Ansem. Mas desviou de novo por pouco. Ele coçou o braço e percebeu um corte que estava sangrando através da armadura. Ansem recuou, com o urso de gelo o atacando ainda. Por sorte, quem recebeu o ataque foi Ansem, que não temia a aura fria e fatal do urso. O Anguiyuan estaria morto agora se fosse ele no lugar do Ansem. Urso grande e burro, bem aqui. O Anguiyuan já tinha percorrido uma distância enorme. Após sua rápida recuperação, percebeu que Ansem estava em perigo e então fez o possível para provocar o urso. Essa provocação simples sempre funcionou no passado, e sua série de vitórias não terminou neste dia. Apesar do ódio que o urso sentia por Ansem, foi mais uma vez atraído pelo outro. Era como se o Anguiyuan tivesse assassinado os pais da criatura ou algo assim. Ansem sabia que seriam incapazes de vencer a luta se isso continuasse. O Rex pontiagudo flamejante era forte o suficiente para destruir o corpo do urso, mas ele próprio não era. Sua aptidão física não era alta o suficiente, o que significava que era incapaz de causar o dano mortal que precisava para matar o urso. Porém, sabia o que precisava fazer. Sem dizer uma palavra, correu atrás do urso de gelo e, ao mesmo tempo, executou o Sutra Dongguan para simular a energia do elefante ósseo. O poder avassalador de um superelefante agora fortaleceu Ansem. Seu corpo quase implodiu sob a pressão de lidar com esse poder supremo, enquanto seus músculos e ossos lutavam para manter o controle. O Anguiyuan continuou correndo para a frente. Li Xinglun continuou disparando flechas para ajudar como podia, mas eram inúteis contra a criatura enfurecida. O urso de gelo estava se aproximando do Wang Yuan. Ansem estava forçando seu poder potencial ao máximo e estava atingindo um momento crítico. Os ossos dentro dele tremiam e clamavam por alívio. Com o urso ainda focado no Wang Yuan, Ansem saltou no ar com as 2 mãos empunhando o Rex pontiagudo flamejante, então brandiu sua arma, liberando todo o poder aterrorizante que acumulou. Era como se o próprio espaço-tempo tivesse sofrido um golpe com o ataque, quando o ar trovejou com um som assustador. Pang! O Rex pontiagudo flamejante deu um golpe horrível e devastador na cabeça do urso. Um baque profundo acompanhou, quando o crânio do alvo afundou um pouco. As chamas foram acesas, conforme a pele da cabeça do urso se transformava em fuligem. Depois desse golpe, Ansem invocou imediatamente suas asas para voar até o céu. A maior parte da energia foi drenada após o ataque. Se o urso não fosse morto por esse ataque e retaliasse imediatamente, não teria energia para se esquivar do inimigo. Ele observou o campo de batalha de cima e notou que o urso tinha parado de se mover. Sangue escorria das feridas do crânio afundado, enquanto seu corpo se debatia. Roar! O urso de gelo rugiu, o que chocou Ansem.
Em seguida, a criatura começou a fugir. Ansem ficou muito animado. Ele sabia que seu golpe do elefante Rex devia ter causado uma quantidade insana de dano ao urso, caso contrário, não tentaria fugir. Atrás dele! Não deixem escapar! Ansem gritou enquanto perseguia pelo céu. Contudo, seu corpo parecia muito enfraquecido. Não poderia atacar o urso novamente por um curto período de tempo. Era uma sorte a alma de besta do tipo voo não usar a força do usuário. Caso contrário, não poderia perseguir a criatura fugindo. Wang Yuan e Li Xinlun obedeceram ao comando e também foram atrás dele. Tentaram cortar e cercar o urso que escapava, mas suas tentativas fracassaram. Não possuíam armas de super-alma de besta, então não conseguiam causar nenhum dano na pele do urso. Contudo, o urso de gelo devia ter sofrido danos cerebrais bem graves, visto que seu julgamento e movimentos faziam pouco sentido. Não tentou pular no mar para uma fuga mais rápida, em vez disso, correu em direção ao campo de gelo. Ainda era rápido, mas seus movimentos ficaram instáveis. Ataquei a ferida na cabeça. Li Xinlun disparou uma flecha no ferimento causado pelo golpe do elefante Rex do Ansem, o que fez a ferida jorrar mais sangue e a besta rugir de dor. Wang Yuan queria avançar, mas só tinha uma espada e, portanto, não conseguia se aproximar. O urso de gelo estava conseguindo acelerar seu ritmo, apesar da dor que estava suportando. Os três estavam numa perseguição acirrada, mas acabaram ficando para trás e perdendo o rastro do alvo. Felizmente, o dano causado no cérebro foi grave, de modo que não estava conseguindo pensar direito. O urso não mudou de direção nenhuma vez, mantendo seu curso o tempo todo. Com isso, o trio não perdeu o traço dele. O urso de gelo correu cada vez mais fundo no campo de gelo. No fim, sua velocidade diminuiu apesar do desejo de correr. Saiam do caminho! Saiam! Li Xinglun subiu numa montaria para alcançar. Ele gritou com as pessoas no campo de gelo, dizendo para sair do caminho e não interceptar o urso em fuga, para que não se machucassem gravemente. A maioria das pessoas evitou o urso, mas um grupo não. Ao invés disso, correram atrás dele, querendo aproveitar a chance. Pá! Por que temos que nos afastar? Fica com quem mata, fácil e simples. Não tô vendo seu nome no urso. Por que não podemos matar, hein? Falou o homem liderando o grupo. Li Xinlun olhou para as pessoas e percebeu que eram os homens de Qixilven do exército do Deus Negro. Podiam pertencer ao abrigo das deusas, mas os 4 exércitos eram individuais, e Li Xinlun não tinha autoridade para dizer a eles para se retirarem. Depois que as pessoas correram em direção ao urso, outras que estavam por perto também perceberam a possibilidade de roubar uma morte fácil, de modo que entraram na disputa também. Contudo, todos pensavam que Li Xinglun estava apenas caçando uma criatura de linhagem sagrada, uma que parecia gravemente ferida. A possibilidade de ganhar uma alma de besta fácil era muito atraente. Porém, era tarde demais para Ansem impedi-los. Observou muitas pessoas avançando no urso para atacar, só que a criatura perseguida teve uma reação trágica. O urso invocou sua aura gélida e desencadeou uma chuva de lascas de gelo, atirando nos novos atacantes e congelando a maioria. Os mais fortes daqueles que entraram na disputa tinham provavelmente cerca de 100 de aptidão física. Não haviam nem mesmo desbloqueado seus bloqueios genéticos, e como resultado, não tinham chance de resistir a esse ataque. O urso então esmurrou o chão, o que levou a uma cascata de sangue. Algumas pessoas foram esmagadas, nenhum desses ficou com o corpo intacto. Membros cortados se espalharam e órgãos foram expostos. Uma pessoa foi esmagada em carne moída. Capítulo 672 Viva o líder! Após a chacina de evoluídos feita pelo urso, corpos e sangue estavam espalhados pela neve. Aqueles, que se juntaram à caçada pensando que seria fácil, arrependeram-se do fundo do coração. Desejaram ter mais 2 pernas para fugir mais rápido. Tinha algum problema com a cabeça do urso.
Não ligava para nada, simplesmente matava qualquer um e qualquer coisa que cruzasse seu caminho indiscriminadamente. Com os corpos desfigurados e caídos uns sobre os outros nos montes nevados, só os céus sabiam quantos o urso havia matado. Ansem não tinha força para impedi-lo no momento, mesmo se quisesse. Sua energia ainda não tinha se recuperado do primeiro uso do golpe do elefante Rex, então ainda não poderia usar de novo. E golpes comuns eram inúteis contra o monstro furioso. Ansem só podia esperar que sua energia se recuperasse logo. O urso claramente morreria, se fosse golpeado com mais um golpe do elefante Rex. Ah, não! O urso de gelo está indo em direção a um dos meus abrigos de classe cavaleiro. A expressão do Li Xinglun mudou. Até chamou Wang Yuan. Cara, você tem que afastar ele para longe. Wang Yuan falou com um olhar deprimido. Te garanto que estou tentando. Mas esse monstro não está mais são da cabeça. Não vai me dar atenção como antes. Os olhos do Li Xinglun ficaram vermelhos. Ele correu para frente, tentando evacuar o abrigo que o urso estava se aproximando. O urso de gelo viu o abrigo e não perdeu tempo para atacar. As pessoas lá dentro não teriam tempo suficiente para escapar. Era um abrigo focado em negócios, então a maioria das pessoas lá dentro nem sabiam lutar direito. Seria um massacre se o urso de gelo entrasse lá. As muralhas seriam manchadas, enquanto o urso dilacerava as pessoas lá dentro sem nenhuma resistência. Muitas pessoas dentro do abrigo testemunharam a chacina anterior do urso na tundra. Isso criou caos e pânico em massa, enquanto as pessoas subiam umas nas outras em uma tentativa de escapar com vida. Os caminhos ficaram entupidos de pessoas, porque correram todos juntos em caos. Os portões ficaram congestionados com as pessoas enlouquecidas, o que tornou os esforços de evacuação ainda mais lentos. Li Xinglun continuou disparando flechas nas feridas do urso de gelo, mas isso só o enfureceu ainda mais. Sua violência só estava aumentando, talvez em resposta ao seu estado de quase morte. Queria atacar em uma última chama de sangue e terror antes de sucumbir às feridas. Ansem olhou e franziu a testa. Embora o abrigo pertencesse ao Li Xinglun, todos os abrigos do campo de gelo pagavam impostos, o que ajudava a encher os seus bolsos com dinheiro. Este abrigo, em particular, estava entre os que mais pagavam quando se tratava de impostos. Ansem não queria que sua renda fosse reduzida e também não queria ver pessoas mortas. Sua energia ainda não tinha se recuperado, então não poderia usar o golpe do elefante Rex novamente. O urso de gelo se aproximou do abrigo e jogou seu peso contra a muralha, como se estivesse tentando abrir caminho. Suas patas dianteiras criaram marcas profundas de arranhões na superfície dela. Com seu ar gelado, tentou escalar. As pessoas no abrigo, além dessas muralhas, gritavam de medo. A muralha era tudo que o separava do urso de gelo. Mesmo assim, todos conseguiam ver o monstro furioso e assassino. O crânio afundado e o rosto ensanguentado só o tornavam ainda mais assustador. Parecia um gigante assustador que comia pessoas, um que estaria por cima da muralha e pronto para jantar no buffet de moradores indefesos a qualquer momento. Ansem viu o urso de gelo subindo na muralha do abrigo. Ele cerrou os dentes, bateu as asas para ganhar velocidade e voou em direção ao inimigo. Todos viram Ansem descer do céu com uma arma gigante pegando fogo. Parecia uma cabeça de perfuração de tamanho extra grande, que girava na velocidade máxima. Parecia terrivelmente poderosa. Vá para o inferno, urso! Toma meu arrombador flamejante de cu! Ansem saltou com o grito de guerra encorajando seu espírito. O Rex pontiagudo flamejante visava o ânus do urso de gelo, que ainda estava contra a parede. Com um impulso tremendo, enfiou sua arma no ânus da criatura. O fogo ardeu, e sangue jorrou, quando broca de 2 metros de comprimento atingiu o traseiro do urso. O coração do Ansem estava palpitando freneticamente, e seus ossos rugiram por causa do poder trovejante que havia convocado. Usou novamente o máximo de força que tinha, então empurrou o mais fundo que conseguia com as 2 mãos segurando a arma.
Metade do Rex pontiagudo girando foi empurrado para dentro, o que fez fluxos de sangue esguichar ao vento como pétalas na brisa. Todos que viram essa cena ficaram congelados, totalmente paralisados. O golpe que acabaram de testemunhar os deixou felicíssimos, só que os músculos das bundas deles se contraíram com mais força. Roar! O urso de gelo rugiu de dor, então tentou se virar e agarrar Ansem. Só que ele largou o Rex pontiagudo flamejante para se esquivar, então chutou o cabo saliente da arma 7 vezes. Cada chute era como um martelo, cravando uma estaca cada vez mais fundo na terra marrom. Após o 7º chute, Ansem gritou para o céu. Ele usou toda a força restante nos punhos e socou o cabo do Rex pontiagudo, a única parte que não foi cravada dentro do urso. Depois disso, todo o Rex pontiagudo flamejante foi enfiado no corpo dele. O sangue desceu por trás, enquanto o urso bramia. Mas seu bramido foi interrompido quando o corpo caiu pesadamente no chão. O que resultou em um terremoto que vibrou todo o abrigo. Urso gigante de gelo, super criatura foi caçada. A alma de besta não foi obtida. A carne não é comestível, mas é possível colher a essência de vida. Como a essência de vida para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de Super Gene. Ansem ouviu a voz familiar, mas ficou desapontado por não receber a alma de besta, apesar da dificuldade insana que teve em matar a super criatura. Porém, já esperava que isso aconteceria algum dia. Ainda assim, tinha uma taxa alta de sucesso em obter almas de besta quando se tratava de super criaturas. Claro, ninguém se importaria em ganhar um prêmio extra por completar uma tarefa difícil, e o mesmo se aplicava a ele. Portanto, teve esperança de adquirir a alma de besta do urso de gelo. Os olhos de todos se arregalaram de perplexidade, observando Ansem retornar aos céus como um deus. Ninguém falou uma palavra, e a área ficou mortalmente silenciosa. Mas então, após um período de silêncio, os evoluídos dentro do abrigo começaram a comemorar o triunfo dele. Foi então que alguém gritou: "Viva o líder!" Os outros que tinham acabado de escapar da morte se juntaram ao coro: "Viva o líder! Viva o deus arrombador de Ku!" O coro principal mudou. Inúmeros outros seguiram o exemplo mais uma vez, gritando: "Viva o deus arrombador de Ku!" As vozes ressoaram no céu, e Ansem quase caiu depois de ouvir os gritos de alegria. Ele realmente se sentiu meio estranho. Se ainda tivesse forças, desceria, descobriria quem começou um coro tão ridículo e o mataria. O corpo do urso de gelo desapareceu. Ansem agarrou o cristal de gelo do tamanho de um punho de onde o cadáver estava e voou para longe. A notícia do triunfo do Ansem sobre o urso de gelo se espalhou por todo o campo de gelo, mas a notícia da caça de super criatura da Ji-King ainda não foi anunciada. As pessoas comuns não sabiam sobre a existência de super criaturas, e por isso acreditaram que Ansem só tinha matado uma criatura de linhagem sagrada muito forte. Ninguém sabia que era uma super criatura. Mas as pessoas, que testemunharam a luta daquele dia, contaram a história de Ansem arrombando anos de um urso gigante de gelo várias e várias vezes. E essa história lhe rendeu o título de Deus Arrombador de Ku. Quem ouvia essa história queria saber mais. Capítulo 673 O Segredo das Essências de Vida. Ansem, Wang Yuan e Li Xinglun se sentaram em uma formação triangular em uma caverna de gelo. Eles colocaram a essência de vida do tamanho de um punho no meio. Wang Yuan engoliu em seco, perguntando: "Isso é mesmo uma essência de vida?" Li Xinglun não conseguia acreditar que eles realmente conseguiram, quando falou: "Nós matamos mesmo uma super criatura? Somos os primeiros a matar no segundo santuário de Deus? Chefe, pretende vender a essência de vida? De acordo com o contrato, eu fico com 30% do lucro. Se quiser, pago os 70% adicionais e compro." Wang Yuan perguntou, encarando Ansem. O contrato que assinaram afirmava que Ansem deveria receber 50%, Wang Yuan 30% e Li Xinglun 20%. Se Ansem decidisse que não queria, então a essência de vida ficaria então com Wang Yuan.
Claro que quero. Quero ganhar pontos de Super Gene, Ansem respondeu sucintamente. Nem pensar que deixaria esse tesouro passar. Wang Yuan tossiu e disse, chefe, pelo que ouvi, a família Ji não fez nenhum progresso depois que obteve aquela essência de vida. Eles tentaram tudo o que puderam, mas não conseguiram obter os pontos de Super Gene. Creio que o mesmo vai acontecer com você se ficar com ela em posse. Se quiser, venda para mim. Ou, melhor ainda, forneça a mim e para os Wangs. Podemos investigar os segredos em seu nome e tentaremos descobrir como ganhar pontos de Super Gene da essência de vida. A essência de vida da família Ji não foi consumida? Ansem ficou surpreso ao ouvir isso. Ele assumiu que Ji Qing tinha comido a essência de vida há muito tempo. Não esperava que ainda estivesse investigando como obter pontos de Super Gene do artefato, sem nem mesmo conseguir comer diretamente. Não, eles tentaram muitas maneiras diferentes de comer, mas fracassaram em todas. A essência de vida parece uma obsidiana. Não dá para cortar ao meio, derreter ou cozinhar, disse Wang Yuan. Li Xinglun concordou, é verdade. Invadi o sistema da família Ji e examinei os registros. Tentaram inúmeros métodos diferentes, mas fracassaram em todos. Já estão ficando sem ideias para tentar descobrir como ganhar os pontos de Super Gene. Até chamaram profissionais da aliança, mas também foi inútil. Não fizeram nenhum progresso até agora. É provavelmente por isso que a aliança ainda não fez um anúncio sobre as super criaturas e os pontos de Super Gene. Tentaram engolir? Ansem perguntou. Tentaram. Foi inútil engolir também. Ela saiu inteira e não foi digerida nem um pouco, disse Li Xinglun. Ansem franziu a testa quando ouviu isso. Era diferente do que sabia sobre os pontos de Super Gene. Só tinha lambido e engolido tudo. Por que era diferente com Ji Qing? Mas não era impossível. Afinal, as outras duas que ganhou aqui no segundo santuário de Deus não eram comestíveis também, bem diferentes daquelas que obteve no primeiro santuário de Deus. Se a essência de vida da família Ji não é comestível, então isso é bem intrigante, pensou Ansem, acreditando que devia ter algum problema. Chefe, considere isso. Empreste para mim e para a família Wang, que faremos o nosso melhor para investigar. Prometo que você será o primeiro a saber quando fizermos alguma descoberta. Wang Yuan disse. Esta é a primeira vez que recebo uma essência de vida também. A real é que quero investigar primeiro. Então querem a parte de vocês agora ou vão guardar para a próxima vez? Ansem não queria dar para a família Wang pesquisar. Só que poderia reconsiderar, caso realmente não conseguisse consumir. Vou guardar para a próxima vez, Wang Yuan e Li Xinglun responderam, simultaneamente. Dinheiro não era um problema para eles, então não desejavam desistir de suas respectivas partes por dinheiro. Portanto, decidiram guardar para a próxima vez. Ansem levou consigo a essência de vida do urso de gelo para pesquisar. Esta era fria, sendo o oposto completo da essência de vida do T-Rex de escamas flamejantes. Contudo, não temia a aura fria porque tinha pele de jade. Ansem estava no quarto, lambendo várias vezes a essência de vida nas suas mãos. Só que não acontecia nada, não importa quantas vezes tentasse. Lambeu e lambeu, mas não derreteu na sua boca. Ainda não consigo comer. Mas por quê? O que devo fazer para ganhar pontos de Super Gene desta essência? Ansem segurou a essência de vida, observando-a, é como aquelas histórias de fantasia ocidentais. Será que elas são os núcleos das bestas? Preciso praticar o mesmo elemento para absorver? Enquanto segurava o cristal gelado, Ansem começou a executar a pele de jade. Ele absorveu o ar gélido do Shui Quan uma vez. Se era necessário o mesmo elemento para absorver a essência da vida, então será que o ar frio do cristal poderia ser absorvido pela pele de jade? No fim, Ansem tentou várias vezes usando a pele de jade, mas não resultou em nada. Não poderia ser absorvido, refinado ou nem qualquer outra coisa.
Não acontecia nada. Que estranho. Por qual motivo isso acontece? Se a família Ji não conseguiu descobrir como consumir a essência de vida, então isso significa que o primeiro e o segundo santuários de Deus são iguais? Só que, nesse caso, como conseguir digerir as essências de vida no primeiro santuário de Deus? E por que Ji Qing não conseguiu comer, apesar de estar lá também? Ansem simplesmente não conseguia entender. Ansem agora realmente queria que as pessoas no primeiro santuário de Deus matassem mais supercriaturas, para que pudesse descobrir se os outros poderiam ou não digerir uma essência de vida. Ansem estava pesquisando a essência de vida, e o rumor de que ele matou potencialmente uma supercriatura começou a se espalhar. Afinal, havia muitas testemunhas. E tinha muitas facções a par da existência delas. Eles estavam começando a acreditar que o que Ansem havia matado era uma supercriatura do segundo santuário de Deus. Ansem é um homem especial. A família Wang ficou legitimamente estarrecida quando ouviu isso da boca do Wang Yuan. O descendente do instrutor An é mesmo especial. Só está no segundo santuário de Deus por pouco mais de 1 ano. Mas já matou uma supercriatura. A família Ning também ouviu essa notícia. E eles tomaram imediatamente como fato que Ansem era descendente do An Jingzi. A família Ji está na frente, droga! Os concorrentes da família Ji ouviram a notícia, acreditando que Ansem já pertencia a eles. E os membros da família Ji ficaram confusos. Não sabiam o que fazer com a situação. O namorado do Ji Yanran não tinha uma origem de nenhuma fama em particular, nem laços importantes. Algumas pessoas da família Ji não gostavam muito do Ansem, mas circulava um boato agora de que ele tinha matado uma supercriatura no segundo santuário de Deus. No início, a família Ji não acreditou. Afinal, gastou muito para fornecer a Ji Qing o que ela precisava para matar uma supercriatura. Eles contrataram 300 evoluídos de elite para ajudar Ji Qing a matar uma supercriatura no primeiro santuário de Deus, pagando um preço enorme para caçar uma supercriatura. Capítulo 674 – Chocando a Aliança. Mesmo que os membros da família Ji não acreditassem que era verdade, muitos outros vieram perguntar sobre Ansem obter uma essência de vida. Vários oficiais e organizações de toda a aliança vieram perguntar, tudo devido à crença de que Ansem fazia parte da família Ji. A família Ji foi forçada a levar o assunto a sério, já que ficaram no centro das atenções. As palavras do feito também alcançaram o topo da família, Ji Huozhen. Minha filhinha, parece que você encontrou um homem e tanto. Ji Huozhen forçou um sorriso, enquanto lia as informações sobre Ansem. Ele pegou seu comunicador e ligou para Ji Yanran. Pai, o senhor será o presidente em breve. Como que arranjou tempo para ligar para sua filha solitária? Ji Yanran falou com uma voz mal-humorada. Nos últimos 2 anos, Ji Huozhen estava concorrendo a uma eleição para ser presidente da aliança, por isso, seu cuidado e preocupação com questões familiares ficaram de lado. Seu tempo com Ji Yanran foi uma dessas consequências, mas ela entendia como esses assuntos importantes ocupavam o tempo dele, apesar de estar um pouco amarga com essa negligência. Não fale isso, sou só uma parte da eleição. Ji Huozhen deu um sorriso caloroso, então continuou falando, estou muito ocupado recentemente, mas o motivo para eu ter vindo te procurar agora é porque é um assunto que tem a ver com o meu futuro genro. Por quê? O que aconteceu com Ansem? Alguma coisa de ruim aconteceu? A expressão da Ji Yanran mudou. Algo aconteceu, sim, e é bem chocante. Ji Huozhen parou de sorrir para dizer essas palavras com uma certa seriedade. O que aconteceu? Ji Yanran perguntou rapidamente. Talvez ele tenha matado uma supercriatura no segundo santuário de Deus. Você pode me ajudar a perguntar e avaliar a autenticidade desta história, e Ji Huozhen não fazia rodeios quando se tratava de se comunicar com sua filha. Ele a conhecia bem e sabia que ela preferia ouvir as coisas direito, não importava o quão favorável ou desfavorável fosse o assunto da discussão. Ji Yanran mostrou um olhar de choque e alegria. Ela sabia que seu namorado era bom,
mas se ele fez mesmo algo tão chocante, isso era muito melhor do que qualquer uma de suas expectativas anteriormente elevadas. Como Ji Yanran não era muito talentosa em luta, não se importava muito com o mundo ou sociedade da luta. Não ficou muito no circuito, mas, como todos os outros, sabia muito sobre Ji Qing e a ajuda que recebeu na caça de uma super criatura. As finanças envolvidas foram altíssimas, especialmente para uma única caça. Só que era notável e chocante para Ansem matar uma super criatura por conta própria, com pouco ou nenhum apoio. As supercriaturas do segundo santuário de Deus eram muito mais difíceis do que as do primeiro, então era difícil para os outros entenderem como Ansem poderia ter realizado tal tarefa. Ji Yanran então procurou ligar para Ansem, mas descobriu que sua linha estava ocupada, estava em uma ligação com outra pessoa. Ji Yanran desligou o comunicador e não forçou mais. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que Ansem viesse procurá-la. Tinha certeza disso. Quando ele retornou à aliança, seu comunicador estava tocando sem parar. Deu uma olhada e viu inúmeras chamadas perdidas. A pessoa ligando agora era Qin Shuan. Ansem pegou seu dispositivo e atendeu. A imagem da Qin Shuan apareceu, falando imediatamente: "Eu sei que você está ocupado agora, mas tenho que perguntar em nome do meu supervisor, você matou mesmo uma super criatura? E se sim, está a fim de vender a essência de vida?" "Sim, matei uma super criatura. Era um urso gigante de gelo. E não tenho planos de vender a essência de vida. Se algum dia eu mudar de ideia e quiser vender, vou ligar para você primeiro", Ansem disse, sorrindo. Qin Shuan olhou de um jeito complicado. Ela viu Ansem crescer e sempre o admirou, pensando que ele se tornaria alguém muito especial algum dia. Dito isto, nunca imaginou nem nos seus sonhos mais malucos, que Ansem seria a primeira pessoa a matar uma super criatura no segundo santuário de Deus. Inúmeras outras facções competiam para matar a primeira super criatura lá, mas nenhuma conseguiu. Mesmo agora, durante a era de maior sucesso da família Ji, eles tiveram que pagar uma grande soma de dinheiro para caçar e matar uma super criatura no primeiro santuário de Deus. Só que Ansem matou uma super criatura no segundo santuário de Deus, sem nenhum apoio. Tal julgamento teria sido incomensuravelmente difícil no primeiro santuário de Deus, mas muito mais no segundo. Todos acreditavam que Ansem pertencia à família Ji, mas Qin Shuan sabia que não. Ela não achava que a família Ji o ajudou muito, se é que ajudou. Ele provavelmente matou a besta por meio das suas próprias habilidades e força. Isso a lembrou do garotinho que entrou no abrigo, naquele tempo. Agora mesmo, aquele garotinho tinha subido a escada social e realizado feitos maravilhosos que nem mesmo os nobres mais supérfluos financeiramente poderiam sonhar em alcançar. Esse pensamento fez Qin Shuan se sentir estranha, e era por isso que ela estava com uma expressão complicada. "Claro. Entre em contato comigo se mudar de ideia. Você deve estar ocupado agora, então não vou te incomodar mais", Qin Shuan falou com Ansem, com um sorriso. "Tchau, capitã." "Até a próxima", disse Ansem. Desligou a chamada e depois desligou o comunicador completamente. Havia muitas pessoas tentando entrar em contato com ele. Metade delas eram pessoas que ele nem conhecia, então não se incomodou em responder ao comunicador toda vez que tocava. Ansem saiu do quarto para visitar o escritório da Ji Yanran. Agora que a aliança inteira parecia saber o que ele havia feito, sentiu que ela merecia uma explicação mais completa. Enquanto estava parado perto da porta do escritório dela, Ansem viu N. A maneira como ela olhava para ele neste dia não era a mesma que costumava ser, não era fria, e parecia que queria contar alguma coisa. N era muito mais forte do que Ansem, já que os dois não estavam no mesmo nível. Só que não ousava mais subestimá-lo. Ela ouviu a notícia da conquista dele, na qual matou uma super criatura. Qualquer um que tenha realizado uma tarefa tão grande como essa devia ser respeitado. Ansem fez isso sem o apoio de outras facções, mas as pessoas acreditavam que ele tinha o apoio da família Ji. N sabia a verdade,
sabia muito bem que a família Ji não o havia ajudado de forma alguma e que ele também nunca pediu ajuda. A única ajuda que Ansem recebeu da família Ji foi quando Ji Yanran exerceu a influência da sua posição para colocá-lo na Daphne. Foi por causa disso que ele sempre acreditou que ele era um perdedor, um gigolô na família Ji. Mas, desde aquela vez, Ansem não usou Ji Yanran ou sua posição como um meio de receber qualquer coisa. Ele matou sozinho uma super criatura, o que era impressionante. N sabia como era difícil conseguir metade do que ele havia feito, e isso com apoio. Ansem conseguiu tudo isso sem apoio e fez algo que ela acreditava ser impossível. Ele chocou não apenas ela, mas todos os outros na aliança também. Agora N não podia mais considerar o nome Ansem como sinônimo da palavra perdedor. Ele era sempre muito relaxado, calmo e gentil com Ji Yanran. Ela pensou que era apenas um ato para atraí-la, mas todas as suas percepções sobre sua personalidade foram alteradas. Sentia como se não o entendesse mais. Capítulo 675 – Previsão da essência de vida. Você matou mesmo uma super criatura no segundo santuário de Deus? Ji Yanran perguntou com a boca aberta em choque, enquanto o encarava. Ela achou difícil de acreditar, mesmo depois que Ansem explicou detalhadamente. Então, teve que perguntar de novo. Eu disse que matei, não disse? Então quer dizer que matei. É assim tão difícil de acreditar? Ansem se sentou na cadeira do escritório da Ji Yanran, segurando-a enquanto ela se sentava no colo dele. Você vai morrer se não mentir para mim? Ji Yanran brincou, enquanto olhava para o rosto escandaloso e convencido dele. Ela não pôde deixar de apertar a cintura dele em resposta. O que a sua família disse? Ansem sorriu e perguntou. Meu pai falou para eu perguntar se você realmente matou uma super criatura. E perguntou se recebeu a alma de besta e a essência de vida, e se também estaria disposto a vender ou não. Ji Yanran explicou para Ansem, sem enrolar. Sim, matei. Não recebi a alma de besta, mas peguei a essência de vida. Eu te dou se você precisar. Ansem sorriu. Ansem entendeu o lado da Ji Yanran, então foi por isso que falou isso. Ji Yanran adorou o que ele acabou de falar e respondeu, essa foi ideia do meu pai. Se precisa da essência de vida, é melhor ficar com ela. Você merece. Então, não se preocupe, não tem pressão para desistir dela. E se for acabar vendendo, considere vender primeiro para a família Ji. Afinal, sou sua namorada. Me dê mais um tempo para pesquisar essa coisa teimosa primeiro. Se eu ainda não conseguir consumir, vou deixar nas mãos da minha esposa, disse Ansem, sorrindo. Quem é a sua esposa? Ji Yanran revirou os olhos, mas ficou super satisfeita por dentro. Ansem estava com pressa, tentando encontrar um jeito de consumir a essência de vida. Se mesmo assim não conseguisse encontrar um método, então não se importaria de dar uma para a família Ji pesquisar. Afinal, eram poderosos e influentes, de modo que havia uma grande chance de encontrarem a solução, sem falar que deixaria Ji Yanran feliz. Ansem sabia que Ji Yanran nunca tinha reclamado do status dele durante o tempo que passaram juntos, mas sabia que ela havia recebido muita pressão da família em relação à escolha de ficar com ele. A essência de vida poderia aliviar em muita pressão que Ji Yanran recebia da família. Claro, dar para ela era o pior cenário. Para começo de conversa, Ansem queria consumir. E se fosse capaz de consumir, não teria que vender para a família Ji. Ansem tinha algumas teorias próprias sobre a natureza das essências de vida, só que não podia prová-las. Se os não evoluídos não podiam consumir a essência do primeiro santuário de vida, então significava que as essências de vida eram iguais em ambos os santuários. Precisavam de um método especial para a absorção. Porém, Ansem tinha consumido as essências de vida no primeiro santuário de Deus sem nenhum problema. Agora que parou para pensar no seu tempo lá, o primeiro santuário de Deus era diferente do segundo de várias maneiras. A primeira essência de vida que comeu não foi obtida por meio de uma caça.
foi porque o rosnador dourado cuspiu a essência de vida para o filhote, e Ansem a roubou. Desde então, foi capaz de absorver pontos de super gene caçando as super criaturas. Foi só agora que Ansem percebeu que esse poderia ser o motivo. Além disso, não conseguia se lembrar de nenhuma outra diferença entre agora e a época em que estava no primeiro santuário de Deus. Tudo o que ele tinha no primeiro santuário de Deus, possuía agora, mas ainda melhor. A única diferença era sua incapacidade de consumir as essências de vida. Ansem só podia teorizar que o motivo para ter conseguido absorver as essências de vida no primeiro santuário de Deus se devia ao rosnador dourado. Mas pensando nas coisas dessa maneira, só podia esperar que suas previsões não fossem verdadeiras. Era basicamente impossível encontrar outra super criatura disposta a cuspir outra essência de vida para ele. Deve ter um jeito de absorver uma essência de vida, mas, seja o que for, ainda não descobri, pensou Ansem. Depois de retornar ao quarto, respondeu algumas mensagens que seus amigos lhe enviaram e contou sobre seu sucesso em matar uma super criatura. Os seres humanos estavam ficando cada vez melhores neste universo, então era apenas uma questão de tempo até que outra pessoa conseguisse matar uma super criatura, especialmente no primeiro santuário de Deus. Era provável que mais e mais fossem caçadas lá. Ansem achava que não fazia mais sentido em manter isso em segredo. Contudo, sabia que matar uma super criatura no segundo santuário de Deus era um feito que ninguém além dele seria capaz de realizar por um bom tempo. As super criaturas no segundo santuário de Deus eram assustadoramente poderosas. Sem ter maximizado os pontos de super gene no primeiro santuário de Deus, ninguém poderia matar uma super criatura no segundo a menos que já estivesse gravemente ferida. Para os outros matarem uma super criatura no segundo santuário de Deus, teriam que maximizar seus pontos de super gene no primeiro santuário de Deus. Como os não evoluídos ainda não conseguiam consumir essências de vida, não dava para maximizar os pontos de super gene por enquanto. Nenhum progresso poderia ser feito com o estado atual das coisas. Neste momento, Ansem era a anomalia. Era o único que podia progredir. Só ele poderia caçar super criaturas no segundo santuário de Deus e obter exclusivamente os recursos delas. Mas ficou preocupado que, se as super criaturas do segundo santuário de Deus já eram tão difíceis de matar, então as do terceiro e do quarto santuário de Deus seriam insondavelmente aterrorizantes. A aliança proibiu qualquer vazamento de notícia do terceiro e do quarto santuário de Deus. Muito raramente as notícias sobre ele seriam divulgadas, e a maioria desses artigos eram inúteis e desprovidos de qualquer informação concreta. Ansem poderia entrar no terceiro santuário de Deus com o máximo de pontos de super gene, mas sua capacidade de matar sozinho super criaturas permaneceria depois disso? Ele não tinha tanta certeza. Os humanos eram fracos no segundo santuário de Deus sem ter evoluído com os pontos de super gene maximizados. E sem maximizá-los no segundo, Ansem não tinha certeza se os humanos teriam uma chance no terceiro santuário de Deus. Devia ser dificílimo só sobreviver no terceiro santuário de Deus como uma minoria anônima, sem talento para se destacar ou fazer qualquer progresso. Não adianta pensar nisso agora. Não consigo nem mesmo absorver uma essência de vida, Ansem zombou abertamente de si mesmo. Ele estava conversando com todos que conhecia, contando a cada um sobre seu enigma. Puta que pariu, fala sério. Você matou mesmo uma super criatura no segundo santuário de Deus? Tenzin não pôde deixar de exclamar, depois que ouviu direto da fonte. Forte! Li Dongmu respondeu só com uma palavra. Caralho! Você é a pessoa mais forte no segundo santuário de Deus, sem dúvida. Zhu Ting exagerou. A reação de todos foi diferente, mas a maioria ficou um pouco chocada. Zhu Ting falou para Ansem que as pessoas da família Shen vieram procurá-lo. Eles disseram para continuar sendo amigável com Ansem, para ver se ele mesmo poderia um dia estar na equipe dele como Wang Yuan e Li Xingun. A família Shen também falou para Zhu Ting que não iriam mais atrás dos assuntos em relação ao Shen Han. Esperavam que esse Ansem um dia estivesse disposto a vender as essências de vida que coletasse,
consideraria vender uma para a família Shen. Jiu Ting ficou realmente preocupado, dada a sua situação precária. Ele não esperava que as coisas acabassem assim, e a reviravolta amigável dos eventos o deixou animadíssimo. Ele matou mesmo uma super criatura? Lei Yingwu ficou estarrecido após ouvir a notícia. Doeu nele só de acreditar que An Sen e Wang Yuan conseguiram, e isso realmente o aborreceu. A partir daqui a tradução é direta do inglês, então se tiver erros me perdoem. Capítulo 676 – Sua reputação. An Sen voltou para o abrigo. Perto da Montanha do Diabo, Lu Hui e o mestre do norte Huang Yunong enviaram alguém, na esperança de cooperar com An Sen para caçar outra supercriatura. An Sen não aceitou nem recusou. Ele apenas disse, talvez um dia. Até Philip fez a viagem para ver o que era necessário para se juntar à equipe de An Sen. Embora Qi Shilven não quisesse curvar a cabeça para Sen, a pessoa em Donglin ordenou que ele visitasse An Sen e solicitasse a oportunidade de cooperar com ele também. Yingman Li era a pessoa mais ocupada, como resultado. An Sen era um líder vago, desviando todas as tarefas e responsabilidades de liderança para ela, então era ela quem tinha que atender a todos os pedidos. Além disso, ela tinha que cuidar dos negócios das forças especiais. Isso não deixou tempo para si mesma. Não importa se você é o líder do abrigo ou apenas o líder das forças especiais, você deve fazer alguma coisa. Foi difícil para Yingman Li comparecer e terminar todo o trabalho que tinha para o dia, mas quando terminou, ela teve que fazer uma visita a An Sen. Isso era algo importante para discutir, mas quando ela entrou, viu An Sen sentado em uma cadeira, uma mão segurando uma cabaça dourada e a outra ocupada acariciando sua raposa prateada. Havia uma senhora de cabelos prateados atrás dele também. Ela estava ocupada massageando seus ombros enquanto outra senhora loira cuidava de seus pés. Ela pensou que não era justo com ela, ter que trabalhar tão duro todos os dias enquanto An Sen reclinado em sua cadeira sendo servido, de pés e mãos. Estou satisfeito com a qualidade do seu trabalho, disse An Sen, sorrindo. Yingman Li estava ocupado, fazendo muitas coisas o tempo todo. Ela estava praticamente no comando do campo de gelo. Você deveria pelo menos escrever seus próprios relatórios. Yingman Li não conseguiu lidar com a atitude atual de An Sen. Ela não entendia por que uma pessoa que ganhava tanto dinheiro era tão despreocupada com todas as coisas. Ela também se perguntou por que ele a deixou se encarregar de tudo também. Com a posição em que ela estava, não demoraria muito para derrubar o império de An Sen se ela quisesse. Encher os próprios bolsos folheando os livros também teria sido bastante fácil. Mas Yingman Li descobriu que An Sen não se importava nem um pouco com o negócio. Ser um líder do campo de gelo pode ter sido uma grande riqueza para outra pessoa, mas para uma pessoa que acabou de matar uma supercriatura, o campo de gelo não era nada. Ele realmente se tornou a primeira pessoa a matar uma supercriatura no santuário do segundo deus. Embora Yingman Li fosse frequentemente surpreendido pelos atos de An Sen, este levou o bolo. Houve uma história de 200 anos de humanos ocupando abrigos, e ainda assim, em todo esse tempo, An Sen foi o primeiro, e Yingman Li lutou para acreditar. Pensando em como An Sen costumava ser, ela nunca pensou que ele se desenvolveria a ponto de se tornar a pessoa que agora estava sentada na frente dela. Que relatórios! Achei que você sempre cuidava dos meus relatórios. An Sen olhou para Yingman Li com um olhar de surpresa. Quando Yingman Li ouviu suas palavras, ela ergueu os lábios para dizer, como devo saber como você matou a supercriatura? Como devo saber e escrever sobre isso? Ah! Nesse caso, vou retransmitir a você os detalhes. An Sen não tinha problemas em escrever relatórios, mas acreditava que era uma perda de tempo. E a última coisa que ele queria era acabar como alguém famoso na polícia. Como resultado, tudo passou pelas mãos de Yingman Li. An Sen agora tinha um problema, com Yingman Li ajudando-o do jeito que ela era, ele estava livre para fazer o que quisesse. Mas se alguém a roubasse algum dia, onde ele encontraria outra pessoa como ela?
Alguém que pudesse fazer tudo e amar seu trabalho ao mesmo tempo? Devo dar um aumento a Yang Li? Dar a ela uma porcentagem maior. Ansem pensou consigo mesmo. Posso ajudá-lo a escrever o relatório, mas há uma missão que você deve cumprir sozinho, disse Yang Li a Ansem. Que missão seria essa? Ansem olhou para Yang Li enquanto perguntava. Um jovem acabou de chegar ao santuário do segundo deus, nascido no campo de gelo. Ele pede que você o proteja, disse Yang Li. Ansem franziu as sobrancelhas e perguntou, onde vou encontrar tempo para fazer tal coisa? Deixe um dos outros grupos trazê-lo para o rebanho. Eu não vou tolerar isso. Yang Li sorriu. Claro que sim. Mesmo que fosse o próprio Filho de Deus, ele receberia o mesmo tratamento que todos os outros, Ansem proclamou com orgulho. Ele não é o Filho de Deus, mas seu sobrenome é Qin. Então, vá cuidar disso. Não posso ajudá-lo nessa tarefa. Yang Li deu de ombros. Qin. Ansem pareceu confuso e perguntou, qual é a relação dele com o Capitão Qin? Ele é sobrinho do Capitão Qin. Yang Li sorriu para Ansem novamente. Ah, entendo. Então peça para ele vir me procurar. O tom de Ansem mudou na queda de um chapéu. A família Qin era dona do esquadrão especial e cuidava muito da família de Ansem. Por seu relacionamento com Qin Xuan, ele teve que aceitar essa tarefa. Enquanto esperava por Qin Wenzhao, alguém o seguiu. Esta era uma pessoa com quem Ansem estava familiarizado. Su Xiaoqiao. Ansem olhou para a pessoa com surpresa, sem esperar que ele também se tornasse um evoluidor e chegasse ao campo de gelo. Irmão Sen, finalmente encontrei a organização. Su Xiaoqiao agarrou Ansem com entusiasmo, parecendo que queria chorar. Ansem conversou um pouco com Su Xiaoqiao e depois pediu a Yang Li que lhe desse uma posição no exército da deusa. Depois disso, ele foi ver Qin Wenzhao. Ele parecia ter apenas 20 anos e exalava a imagem de um jovem gentil. Ele tinha um rosto de bebê macio, que Ansem achava que as mulheres adoravam. Saudações, tio Sen. Eu sou Qin Wenzhao. O jovem foi educado ao cumprimentar Ansem. Mas no coração de Ansem, ele foi pego de surpresa, pensando, tio? Tenho idade suficiente para ser considerado assim? Apenas na casa dos 20, alguns anos mais velho que você. Parecia que Qin Wenzhao entendia quais pensamentos desconfortáveis agora atormentavam a mente de Ansem. Ele disse, minha tia me disse para respeitar você. E como vocês dois têm a mesma idade, pensei em chamá-lo de tio. Se eu não o chamasse de tio, minha tia pensaria que eu estava sendo desrespeitoso. Acho que está tudo bem, respondeu Ansem, pouco se importando com as complexidades das formalidades em geral. Ele olhou para Qin Wenzhao e perguntou, por que você quer que eu seja seu guardião? Qin Wenzhao respondeu, minha tia sempre me disse que você é um homem bom e poderoso. Espero que um dia eu possa me tornar como você. Foi uma sorte ter sido enviado para o campo de gelo, então vim aqui esperando para aprender com você. E não se preocupe, não serei um fardo ou causarei problemas desnecessários. Vou trabalhar e treinar de acordo com sua programação. Sério? Sua tia realmente disse isso sobre mim? O coração de Ansem ficou feliz em ouvir isso, então ele teve que perguntar. Sim, ela fala sobre você com frequência. Ela frequentemente o usa como modelo em nossos ensinamentos, alguém com quem devemos nos esforçar para ser. Os jovens de nossa família realmente o admiram, disse Qin Wenzhao. Você pode me dar um exemplo de como Qin Xuan geralmente me elogia? Ansem perguntou descaradamente. Capítulo 677, Cobra Rosa. Qin Wenzhao era um jovem educado e conhecia seu lugar, então Ansem não teve problemas em se tornar seu guardião. O que mais surpreendeu Ansem, porém, foi o quão talentoso Qin Wenzhao parecia. Agora que as supercriaturas foram encontradas, Ansem se perguntou por que a família Qin permitiu que ele se tornasse um evoluidor tão cedo.
Ele poderia ter esperado mais alguns anos para ver se conseguiria coletar pontos Super Geno. Recentemente, a agenda de Ansem foi bastante libertadora. Ele não conseguia encontrar supercriaturas apropriadas para matar, então a maior parte de seu tempo era gasto praticando Dongguan Sutra ou pesquisando a essência Life Geno. Mas não houve progresso em nenhuma das frentes. Para esta última atividade, sendo incapaz de obter resultados com a essência Life Geno, Ansem decidiu emprestá-la à família Ji. Durante todo o tempo, esteve em suas mãos, ele teve incontáveis olhos observando como falcões, dispostos a se curvar para trás para garantir a essência Life Geno para si mesmos. Entregá-lo à família Ji faria com que os outros parassem de incomodá-lo, e Ansem poderia fazer suas coisas livremente. Seria melhor se eles pudessem descobrir como absorver a essência Life Geno. Se eles descobrissem, Ansem poderia se concentrar em caçar supercriaturas. Claro, se eles não descobrissem como, não haveria perda. Vendo que ele não tinha absolutamente nada para fazer, Ansem se preparou para levar Qin Wenzhao e Su Xiaoqiao em uma aventura e deixá-los aproveitar a glória do santuário do segundo deus. Mas, na verdade, Ansem tinha um destino em mente, a Floresta Pit. Ele ainda não havia alcançado um avanço com seu Dongguan Sutra e não tinha como avaliar quanto tempo levaria se tivesse que cumpri-lo sozinho. Se ele conseguisse comer um dos pêssegos místicos da árvore gigante, talvez pudesse alcançar o avanço que estava procurando e desbloquear o bloqueio do gene. Ele trouxe Qin Wenzhao e Su Xiaoqiao com ele, e tudo correu bem. Ao longo de sua jornada em direção à Floresta Pit, eles conseguiram matar um bom número de criaturas. Quando chegaram ao beiral da Floresta Pit, Ansem não se atreveu a trazê-los para dentro. Ele mesmo deu uma olhada rápida e notou que todas as flores haviam murchado. Sob as folhas verdes, no entanto, ele podia ver frutas verdes que eram tão pequenas quanto feijões. Parecia que demoraria um pouco mais até que estivessem maduros o suficiente para serem coletados e consumidos. Ansem apenas olhou para eles da periferia da floresta e, em seguida, fez os preparativos para partir com os 2 discípulos. Afinal, a Floresta Pit era um lugar perigoso, e não havia como dizer quantas supercriaturas poderiam ter continuado a residir sob seus galhos escuros. Mesmo que Ansem estivesse sozinho, ele não ousaria entrar. Quando se preparavam para partir, ouviram um rugido de monstro de dentro da floresta. Veio de muito longe, então o barulho era fraco. Mas Ansem, examinando os arredores com os ouvidos como pratos de radar, sentiu seu rosto cair. O barulho parecia vir do urso preto que ele encontrou na árvore gigante. O rugido era uma mistura de tristeza e raiva, e ele não conseguia imaginar o que poderia ter provocado aquele grito. Embora Ansem desejasse muito descobrir o que havia acontecido, ele queria primeiro levar Qin Wenzhao e Su Xiaoqiao ao abrigo mais próximo. Quando ele os levou lá, ele ordenou que esperassem por ele. Então ele voltou para as bordas da floresta. Do lado de fora da Floresta Pit, Ansem ainda podia ouvir os gritos do urso negro. O barulho contínuo aliviou sua preocupação de que a criatura pudesse estar morta e, tomando muito cuidado, ele entrou na floresta e pisou levemente enquanto seguia o som dos gritos. Por não ter trazido a raposa prateada com ele, fez questão de tomar o máximo cuidado ao longo do caminho. Foi muito mais difícil para ele progredir sob os galhos desta vez, pois encontrou muitas criaturas ao longo do caminho. Havia cobras por toda a parte. Ansem convocou sua armadura dourada e glifo de gárgula para evitar os bandos de cobras e continuou sua aventura para onde os gritos do urso negro se originaram. De repente, Ansem viu uma pequena cobra rosa deslizando. Se ele nunca tivesse visitado esta floresta antes, ele teria continuado seu caminho. Mas a cobra rosa parecia um pouco discreta. Tinha apenas um pé de comprimento e era muito fino. Com seu corpo rosa, parecia praticamente inofensivo. Dava a impressão de que era o tipo de criatura que você poderia simplesmente esmagar sob os pés. Mas Ansem se lembrou dessa cobra. Esta pequena cobra rosa estava sob a árvore gigante, praticando com todas as outras criaturas. Era uma cobra assustadora.
Ansem de repente parou de se mover e eliminou todos os poderes de seu corpo. Ele só queria dar uma olhada no que estava acontecendo com o urso preto e não queria conflito com a cobra rosa. Mas a cobra rosa parecia nem ter notado a presença de Ansem. Apenas continuou deslizando em outra direção. Ia tão devagar, como se estivesse passeando pelo parque. Depois de algum tempo, conseguiu chegar a um pessegueiro, onde decidiu subir. Ansem sentiu como se algo estivesse errado, então ele abriu sua fechadura genética e planejou fugir. Mas foi quando ele notou um grupo de cobras ao seu redor. Havia cobras vermelhas, verdes, pretas, brancas e estampadas. Eles estavam ao redor do solo e ao longo das árvores como videiras, ele não sabia dizer quantos estavam lá. O rei dessas criaturas é tão mau. Ansem ficou chocado com o que havia acontecido, então ele convocou suas asas e tentou voar para longe. Mas então ele viu uma cobra com asas pular das árvores. Até a pequena cobra rosa tinha asas transparentes de sangue. Ele voou acima de Ansem e circulou lá, proibindo qualquer chance de fuga aérea. Ansem rapidamente convocou seu Flaming Hack Spike, a arma de 2 metros de comprimento. Ele jogou em um grupo de cobras, que instantaneamente as incinerou em carvão. O golpe abriu uma brecha no círculo de cobras ao seu redor, e ele atravessou-a. Não demorou muito para assim perceber que a cobra rosa era muito parecida com o Rei Lobo e o Rei Pégaso. Seus poderes residiam na abundância de seus subordinados e em sua capacidade de comandá-los. As cobras estabeleceram uma formação e, embora tivessem problemas em suas tentativas de ferir Ansem, elas forçaram Ansem a se aprofundar na floresta. O que essa cobra rosa quer? Ansem ficou chocado. Mas então ele percebeu que a cobra rosa pode não querer matá-lo. Apenas continuou a empurrá-lo cada vez mais fundo na floresta pit. Quem sabia o que queria, mas foi o que fez. Era quase óbvio quanto a cobra rosa queria levá-lo mais fundo. Ansem não queria subestimar a inteligência dessas criaturas. Ele queria escapar, mas nenhuma janela de oportunidade se tornou disponível. A floresta estava cheia de criaturas parecidas com cobras. Às vezes, eles voavam das copas dos pessegueiros como gafanhotos, uma praga, por toda a parte. Sem parar, eles baniram Ansem para os recessos mais profundos da floresta pit. As cobras estavam perseguindo Ansem em direção ao urso preto. Ansem havia sido empurrado por 100 milhas, e os rugidos do urso eram mais claros e distintos. Os gritos eram mais altos do que ele imaginara, e o urso estava extremamente zangado agora. Ansem cerrou os dentes, pensando que poderia muito bem acelerar e voar em direção ao urso. A multidão de cobras não atacou, mas acelerou o passo para segui-lo. Por alguma razão, eles realmente queriam que Ansem fosse para lá. Capítulo 678 – A Batalha entre Supercriaturas. Talvez fosse por causa do grupo de cobras, mas Ansem não viu nenhuma outra criatura. A floresta pit parecia ser apenas para as inúmeras cobras. Dentro da floresta pit, Ansem não tinha ideia de quão longe ele havia viajado. Tudo o que ocupava sua visão eram cobras e árvores. Enquanto ele avançava, o rugido do urso se aproximava cada vez mais. De longe, Ansem podia ver que uma seção da floresta pit estava um caos. Troncos quebrados de árvores estavam espalhados, galhos cobriam o chão e o solo havia sido remexido em uma bagunça. Ele subiu uma colina e finalmente viu o urso preto. Ele estava guardando a entrada de uma caverna, seu corpo manchado de sangue. Ele rugiu para o céu. Na frente dele estava o elefante de osso. A tromba e as presas do elefante de osso continuaram batendo no urso ensanguentado, e ficou claro que o urso não tinha chance contra o elefante enfurecido. Ele tinha muitas feridas em seu corpo e sangue escorria de sua boca. Ainda assim, continuou guardando a entrada da caverna e impedindo a passagem do elefante. Existe um tesouro dentro da caverna? As duas supercriaturas estão lutando pelo tesouro? Ansem mudou de posição para dar uma boa olhada no que havia dentro da caverna. O que ele viu lá dentro foi um urso preto menor,
espiando pela entrada da caverna. Agora Ansem entendia por que, apesar de sua força inferior, o urso negro insistia em guardar a caverna, estava protegendo seu filho. O corpo do elefante de osso estava ficando vermelho, enquanto o corpo do urso preto estava ficando preto como breu. Ambos eram fortes quando se tratava de vitalidade, e a cena deles lutando, à vista da colina, era um espetáculo chocante. Rochas foram quebradas, árvores foram desenterradas. Lascas de madeira e folhas foram misturadas ao solo, e o solo tremeu quando os titãs colidiram. O urso preto era enorme e ele o achou mais assustador do que o urso gelado. O urso gelado possuía poderes de gelo, mas o urso preto tinha uma vitalidade poderosa. Mesmo que Ansem tivesse seu Flaming Hack Spike com ele, ele duvidava que fosse capaz de penetrar na pele da criatura. Era uma pena que o urso tivesse que enfrentar um inimigo muito mais poderoso como o elefante de osso. Ambos eram supercriaturas magníficas, mas se um fosse mais fraco em um departamento específico, a fraqueza seria óbvia para o outro ver e explorar. O grande urso negro segurou uma presa que estava sendo direcionada para ele. O poder era demais, no entanto. O urso foi empurrado contra o penhasco pelo elefante de osso, o penhasco desenvolvendo uma rachadura sob a força. A presa penetrou na defesa do urso e espetou o urso. Sangue cobria a presa que agora perfurava. Pang! O urso preto chutou o pescoço do elefante de osso, o que o fez cair um pouco para trás. Mas o ataque do urso não foi, obviamente, muito eficaz. O dano causado foi insignificante. A multidão de cobras havia desaparecido, obviamente não querendo chegar perto da batalha. A cobra rosa também havia sumido. Ansem não tinha ideia de por que a cobra rosa o perseguiu até aqui. Isso não iria apenas me enviar aqui para que eu pudesse aproveitar o show, não é? Ansem franziu a testa enquanto contemplava o motivo. Mas quando ele olhou para o grande urso preto e o filhote que estava dentro da caverna, seus olhos brilharam. Era óbvio que o urso preto não poderia competir com o elefante de osso. Se continuasse lutando assim, seria apenas uma questão de tempo até morrer. E se essa fosse uma chance para outra morte fácil? Se o urso preto pudesse produzir bebês, talvez sua essência Life Geno fosse a mesma do Golden Graveler. Talvez possa ser absorvido por humanos? Pensando nisso, Ansem ficou animado. Talvez fosse a sorte sorrindo para ele, dando-lhe a oportunidade de ser aquele que desvendou os segredos da essência Life Geno. Ansem então contemplou quando seria o momento certo para ele atacar. Foi quando de repente ele ouviu um barulho vindo de trás. Assustado, ele se virou e viu a cobra rosa se contorcendo em um galho perto dele. Repetidamente, mostrava a língua e sibilava. Ansem congelou no lugar. Ele não tinha ideia de quando a cobra havia se aproximado tanto. Ele não tinha percebido sua aproximação. Isso deveria ser impossível contra alguém como Ansem, que tinha sentidos soberbos. A cobra rosa estava a meio metro de Ansem, então ele não ousou se mexer. Ele estava com medo de que a cobra rosa atacasse se ele tentasse alguma coisa. O Flaming Hack Spike também era grande demais para a cobra. Era ideal para enfrentar grandes supercriaturas, mas para algo tão pequeno quanto a cobra, Ansem precisaria de precisão. O pico Rex era muito pesado e grande para atingir efetivamente a cobra. A cobra rosa, no entanto, não pretendia atacar Ansem. A cobra observou Ansem, e então apertou seu corpo e quebrou o galho pelo qual havia deslizado. Em seguida, contorceu-se em torno do galho quebrado e o usou para escrever no chão. Ansem observou a cobra rosa com surpresa. Ele não tinha ideia do que queria, mas sua inteligência era surpreendente. Ansem observou a cobra rosa segurar o galho e desenhar algumas linhas simples, que eventualmente formaram a forma de um elefante. Ansem rapidamente percebeu que estava se referindo ao elefante de osso. Mas Ansem não sabia por que a cobra estava desenhando. Enquanto se perguntava por que, ele notou a cobra rosa desenhar um X no topo da imagem.
Vendo que a imagem do elefante de osso havia sido cruzada, Ansem então entendeu que a cobra rosa queria que Ansem a matasse. Ansem ficou pasmo. Ele pensou que a cobra rosa poderia querer obter uma morte fácil junto com ele, mirando no urso preto. Afinal, o urso preto já havia sido gravemente ferido e estava muito mais fraco em comparação com o elefante de osso. Teria sido possível esperar até que o urso estivesse à beira da morte, antes de subir e matá-lo com um único golpe. Mas a pequena cobra rosa queria se livrar do elefante de osso, e isso surpreendeu muito Ansem. Animais são animais. Por mais inteligentes que sejam, eles não entendem o conceito de apostas. Ansem subestimou a cobra rosa. Mas quanto mais Ansem pensava sobre isso, menos correta parecia sua suposição inicial. Ele tinha visto a inteligência da supercriatura, e era o rei de sua espécie. Talvez tenha entendido o que está em jogo. Deve ter tido um motivo para lidar com o elefante de osso ou talvez tenha apenas um interesse passageiro na fera. Ansem lembrou-se de quando estava sob o pessegueiro gigante, a cobra rosa e o urso preto eram os mesmos. Dentro deles, não havia energia fluindo. Foi apenas um borrão. Mas o elefante de osso e o ursinho preto tinham um fluxo de energia especial dentro deles. Existe alguma conexão entre isso e o que está acontecendo agora? Quanto mais Ansem pensava sobre as coisas, mais chocado ele ficava. Se o alvo da pequena cobra rosa eram as criaturas que tinham energia dentro delas, seu desejo de lidar com o elefante de osso parecia normal. Mas agora que o grande urso negro estava gravemente ferido, se a pequena cobra rosa se livrasse do elefante de osso, o filhote teria perdido sua proteção. O filhote pode acabar sendo outro alvo da cobra rosa. Afinal, essa floresta parecia ser o território da cobra rosa. Com seu exército de cobras, as outras criaturas poderiam ser consideradas forasteiras. Eles não tinham outros para ajudá-los. Esses reis são sempre tão ameaçadores. Ansem gritou, em seu coração. Mas a esperança ainda residia lá. Capítulo 679 Matando o elefante de ossos. A cobra rosa forçou Ansem a se aproximar do elefante de osso, pois planejava que os dois enfrentassem um monstro juntos. A própria cobra rosa estava com medo do poder que o elefante de osso possuía, então procurou usar o humano chamado Ansem para obter ajuda. Ansem estava interessado tanto no elefante de osso quanto no filhote dentro da caverna. As 3 essências Life Geno que ele coletou até agora foram obtidas de super criaturas que não deixaram corpos para trás. Ansem adivinhou que poderia ter sido porque eles eram super criaturas de primeira geração. O elefante de osso e o urso preto eram super criaturas de segunda geração e, se fossem parecidos com o Golden Graveler, seus corpos não se desintegrariam quando fossem mortos. Em vez disso, eles deixariam para trás uma essência comestível Life Geno. A evolução de Angel estava chegando a um ponto crítico. Ela não queria mais comer criaturas de sangue sagrado, mas apesar disso, a evolução não estava funcionando. Talvez a carne de uma supercriatura fosse exatamente o que ela precisava. Ansem, independentemente do empurrão da cobra, acreditava que deveria derrubar o elefante de osso. Caso contrário, se o urso grande morresse, seria mais difícil para Ansem pegar o filhote, pois ele estaria em posse do elefante de osso. A cobra rosa observava Ansem ainda parado ali. Ele abriu a boca e sibilou, levando-o a ir embora. Ansem gemeu e então convocou seu Flaming Hack Spike. Depois disso, ele se aproximou do elefante de osso. A cobra rosa viu Ansem avançar, então abriu suas asas de sangue e voou como uma flecha na orelha do elefante de osso. Seu objetivo era bastante claro, pois desejava causar danos ao elefante de dentro de seu corpo. O elefante de osso sentiu o ataque astuto da cobra rosa, enquanto ela se contorcia na orelha do elefante. Em resposta, ele usou sua tromba para agarrá-lo e puxá-lo para fora. A cobra rosa se contorceu no ar, esquivando-se do ataque seguinte. O Flaming Hack Spike de Ansem foi derrubado no corpo do elefante com um golpe justo. Um ruído de metal soou após o golpe, no entanto,
e apenas marcas brancas arranharam os ossos vermelhos. As mãos de Ansem ficaram dormentes com o golpe, ele quase não conseguia mais segurar a arma. É difícil, disse Ansem para si mesmo, surpreso. O elefante reagiu ao ataque com mais raiva, apesar de não estar muito ferido. Ele tentou se virar e correr em direção a Ansem, mas as patas do grande urso se agarraram às presas do elefante e o impediram de se virar. Essa foi a oportunidade que a cobra rosa precisava para tentar se esgueirar até a orelha do elefante novamente. Ansem levantou o Flaming Hack Spike novamente e se aproximou do corpo do elefante de osso. Os ossos do elefante de osso eram totalmente vermelhos e não havia fraquezas aparentes. Então, Ansem mirou no osso mais fino que pôde encontrar e deu uma boa surra. As presas do elefante de osso ainda estavam sendo agarradas pelo urso e ele não conseguia se mover. Ele trombeteou para o céu. Com uma enorme explosão de força, ele pegou o urso que se agarrava às presas e o jogou em direção à encosta da montanha. Houve um grande estrondo e grande parte da colina foi arruinada. O elefante de osso então rapidamente recuperou a cobra de sua orelha com sua tromba novamente. Ele chutou suas grossas patas traseiras, uma das quais tinha o Flaming Hack Spike caindo sobre ele. Um pé atingiu Ansem e o mandou voando para longe. O elefante de osso era tão forte que lutou sem esforço contra 3 oponentes e os dominou com facilidade. O corpo de Ansem foi lançado por vários pessegueiros antes de cair no chão. Embora ele tivesse sua armadura dourada e glifo gárgula para proteção, ele ainda acabou cuspindo sangue. Seu peito estava em chamas. Fude! Este elefante de osso é muito mais difícil do que o urso gigante gelado. Ansem mordeu os dentes e se levantou sobre os 2 pés. Felizmente para ele, sua arma absorveu a maior parte do golpe do elefante. Se ele tivesse suportado o peso do golpe, ele temia que estaria meio morto agora. O elefante de osso trombeteou novamente e baixou a cabeça, alinhando suas presas com o urso negro imóvel. Ele saiu correndo em direção ao urso, parecendo uma montanha caindo do céu. Se o urso fosse atingido, estaria muito morto. O grande urso já havia sido significativamente ferido, além da situação em que acabará de ser jogado. Ele não conseguia se livrar dos escombros, e um golpe final das presas parecia provável. Rugido! O filhote que se escondia na caverna, ao ver sua mãe prestes a ser morta, soltou um berro. A pele em seu corpo parecia obsidiana quando emergiu da sombra da caverna. Ele pulou no elefante de osso e arranhou algumas marcas profundas em seus ossos. O elefante de osso gritou de dor enquanto usava sua tromba para remover o filhote que estava em cima dele. Isso deu ao grande urso tempo suficiente para sair dos escombros. Vendo o elefante de osso prestes a atingir o filhote, o grande urso agarrou a tromba do elefante e caiu de joelhos. Ele rugiu, puxando a tromba para baixo o melhor que pôde, não permitindo que o elefante a movesse. O elefante de osso continuou movendo sua tromba, tentando se livrar do grande urso que se agarrava a ele com tanta força. A poderosa força descendente do urso fez com que seus pés se enterrassem na terra, criando 2 grandes trincheiras enquanto puxava o mais forte que podia. A cobra rosa usou esta terceira oportunidade para disparar contra a orelha do elefante como um raio. Isso causou dor ao elefante, que o fez gritar aos céus. Em sua loucura repentina, conseguiu jogar fora o urso e o filhote. Ansem estava atrás das costas do elefante de osso. Ele executou o Toxic Dragon Drill e mais uma vez mirou nas costas de seu inimigo. Ele queria replicar os resultados de sua batalha contra o gigante Frostbear e quebrar o cu do inimigo. O forte giro cavou com força no ânus cerrado do elefante, o que causou um terrível fogo de artifício de faíscas. Mas não perfurou por muito tempo e, logo depois, parou. O corpo do elefante de osso foi construído em aço e Ansem não tinha poder para impulsioná-lo ainda mais. Se o poderoso Flaming Hack Spike não pudesse quebrar seus ossos, perfurar o quanto ele quisesse estava fora de questão. Vendo o elefante de osso louco chutar com ferocidade, Ansem conseguiu se esquivar desta vez. Seu foco agora estava no seu melhor,
e ele detectou outro chute vindo em sua direção. Ele evitou isso também. A cobra rosa se enterrou profundamente nos canais das orelhas do elefante, o que alimentou ainda mais sua raiva e loucura. Ansem e o urso então atacaram o elefante de osso ao mesmo tempo, mas ele ainda não caiu. O grande urso era o tanque que absorvia dano. Se o urso não estivesse lá para sustentar a maioria dos ataques do elefante de osso, Ansem e o filhote teriam morrido muitas vezes. Ansem deu tudo o que tinha, tentando chamar sua atenção enquanto o elefante de osso lidava com o grande urso. Embora o filhote não fosse tão forte quanto o elefante de osso ou sua mãe, ele tinha garras de obsidiana. Ainda era melhor do que Flaming Hack Spike de Ansem. Cada arranhão do filhote deixava marcas profundas no elefante de osso, mesmo que não causasse muito dano duradouro. A cobra rosa que perfurou as orelhas do elefante de osso parecia estar causando maior dano ao elefante de osso. Estava enlouquecido, gritando constantemente. Pang! O filhote foi atingido pelo tronco e lançado voando. Seu corpinho derrubou alguns pessegueiros. O que mais surpreendeu Ansem sobre isso, no entanto, foi a maneira como ele se levantou e voltou correndo para a batalha. Os filhos de supercriaturas são incrivelmente OP. Ansem ficou em choque enquanto assistia. O filhote preto era muito jovem, mas já era resistente. Quando crescesse, com certeza seria tão forte quanto o elefante de osso. Capítulo 680 – Poder de um golpe. As montanhas tremeram e o chão se rasgou. Algumas criaturas assustadoras estavam lutando até a morte, e no meio delas estava Ansem. Ele era como um peão, apenas fazendo pequenas coisas. Ele não se atrevia a usar o ataque do elefante Rex, por mais que quisesse. Ele estava fraco demais para lutar contra o elefante de osso e sabia que era pouco mais que uma distração na escala maior dessa luta. Ansem ficaria fraco após um único uso do golpe do elefante Rex, então não era uma habilidade que ele ousava usar por capricho. O poder que a habilidade exigia era enorme e, mesmo com Long Live e Jade Sanforce, levaria 1 hora para ele regenerar a energia usada. A situação havia se tornado complicada. Ansem não queria usar o ataque do elefante Rex porque, se toda sua energia fosse drenada, ele seria incapaz de roubar os ganhos da batalha e escapar. Mas a presença de Ansem na luta não foi indesejada ou desnecessária. Ele e o filhote conseguiram ajudar o grande urso restringindo o elefante. Com o elefante de osso incapaz de concentrar toda a sua força no grande urso negro, o campo de jogo tornou-se mais nivelado. O urso foi capaz de continuar. O elefante de osso estava gritando cada vez mais alto, no entanto. Ele pisou e sacudiu a terra com raiva, talvez até pânico. Se isso continuar, a cobra rosa será a única a merecer a matança. Ansem agora estava com pressa. Ansem e o urso lutaram por suas vidas contra o elefante furioso. A cobra rosa poderia estar mordiscando os órgãos internos do elefante agora, e se matasse o elefante, a luta de Ansem teria sido em vão. Mas Ansem não tinha como matá-lo sozinho. Mesmo se ele usasse o golpe do elefante Rex, ele não tinha ideia se seria eficaz o suficiente para quebrar um dos ossos da criatura. As chances de Ansem de garantir a morte pareciam inexistentes. O coração de Ansem afundou. Sem uma solução para sua situação, tudo o que ele podia fazer era continuar lutando. Pang! O elefante de osso desencadeou um poder horrível, explodindo o grande urso. O elefante balançou a cabeça e correu em direção à colina enquanto uivava de dor. O filhote correu em direção ao grande urso, e eles não pareciam querer persegui-lo. Ansem olhou para os dois com desaprovação, então cerrou os dentes e foi atrás do elefante de osso sozinho. Embora o grande urso estivesse gravemente ferido, ele ainda poderia lutar. Além disso, havia um filhote guardando seu lado. Ansem ainda estava em grande desvantagem, mesmo que a luta continuasse 2 contra 1. Ansem correu pelas montanhas, seguindo o elefante de osso. Ele se perguntou o que a cobra rosa poderia ter feito dentro de seu corpo para levá-la a tal insanidade.
Ansem viu que o elefante de osso estava sangrando por todos os 7 orifícios. Era bastante assustador, e Ansem imaginou que inimigo terrível a cobra rosa seria. Se perfurasse seu próprio ouvido, ele não poderia imaginar a dor miserável que se seguiria. Só de pensar nisso, ele estremeceu de dor fantasma, enquanto um arrepio percorria sua espinha. Mais cedo, a cobra rosa apareceu atrás de Ansem do nada. Só de pensar nisso, Ansem começou a suar frio. Dos 7 orifícios, mais e mais sangue jorrou. O lamento do elefante também estava ficando cada vez mais alto. A trilha que seguiram foi bloqueada por uma parede do penhasco, mas o elefante de osso não parou. Estrondo! A parede do penhasco começou a desmoronar enquanto o elefante avançava incessantemente contra ela. Pedras quebradas caíram sobre o elefante, mas ele não se importou. Repetidas vezes, ele continuou batendo na parede com a cabeça. Parecia que estava prestes a quebrar seu cérebro contra a pedra. O elefante de osso levantou sua tromba e socou sua própria cabeça repetidamente. O crânio do elefante quase parecia prestes a se abrir. Ansem estava ficando arrepiado só de assistir à cena. Ele jurou que nunca mais deixaria uma cobra se aproximar dele, pequenas cobras, em particular. Para esta morte miserável ser distribuída a uma supercriatura de tal poder, Goliath era incrível, e Ansem não achava que seu próprio corpo duraria metade do tempo. O elefante de osso continuou esculpindo um novo vale através do penhasco, e enquanto as terras ao redor tremiam, o elefante parecia quase lamentável. Ansem manteve distância enquanto observava a cena se desenrolar. O elefante de osso era muito forte e ele imaginou que a cobra rosa ainda estava mordendo um órgão crítico, alimentando sua loucura cada vez mais. Não havia muito que Ansem pudesse fazer, mesmo que decidisse usar o Rex Spike de alguma forma. A cobra rosa obviamente havia entrado em seu cérebro agora, e era apenas uma questão de tempo até que o elefante de osso sucumbisse às garras da morte. Um corpo resistente era inútil contra um inimigo que havia deslizado para dentro. Sua carne era de classe supercriatura, então não havia razão para sem tentar perfurar a orelha e tentar o mesmo. Mas para a supercriatura cobra rosa, não foi problema. Se morder uma vez não funcionou, morder mais algumas vezes funcionaria. A cobra rosa provavelmente também era venenosa. E essas toxinas devem ter feito sua parte no trabalho torturante. O elefante de osso era muito mais forte do que os humanos pensavam. Um penhasco de algumas centenas de metros de altura estava sendo derrubado pelo monstro com presas. Mas agora, parou. Ele caiu no chão, choramingando. Parecia tenso, ficando cada vez mais fraco. Parecia que seu fim estava próximo. Ele chorou lágrimas de sangue, enquanto a luz dentro de seus olhos se apagava. Seu cérebro agora provavelmente havia sido devastado pela cobra rosa. O sangue escorria de sua boca e orelhas com pouca contenção, como uma torneira. Era certo que morreria a qualquer segundo agora, no monte desesperado e contorcido em que havia desabado. O coração de Ansem começou a bater com velocidade. O elefante de osso havia batido a cabeça no penhasco muitas vezes, mas, afinal, seu crânio não se quebrou. Isso provavelmente significava que Ansem não conseguiria uma morte fácil, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Mesmo se ele usasse o golpe do elefante Rex, não havia garantia de que ele poderia dividir o crânio em 2. Isso fez com que o golpe final parecesse praticamente garantido pela cobra rosa. Ansem cerrou os dentes e saltou ao lado da cabeça quase sem vida do elefante. Quase não teve reação, em seus momentos finais antes da morte. Ansem lançou seus sentidos para escanear o elefante de osso, sua cabeça, em particular. Suas mãos brilharam enquanto ele reunia uma força assustadora. O Dongguan Sutra simulou o fluxo de energia do elefante de osso. Todo seu corpo estava replicando a persona do elefante de osso, vibrando com poder como um grito vivo. Suas mãos foram iluminadas com um poder mais terrível. Ansem não convocou o Flaming Rex Strike, no entanto. Teria sido inútil para ele tentar quebrar o crânio agora.
Ele só tinha uma chance e tinha que garantir uma morte com um golpe no elefante. Se o ataque do elefante Rex não funcionasse, não haveria uma segunda chance. Ansem escolheu usar as mãos para lançar o ataque do elefante Rex, porque estava optando por usar seu Yin Yang Blast e direcionar esse poder diretamente para o cérebro do elefante. Ele não iria apressar isso, no entanto. Ele não podia se dar ao luxo de estragar sua única chance. Ele precisava observar com cuidado e desencadear seu ataque no segundo final antes da morte da criatura. Ao mesmo tempo, Ansem sentiu a localização da cobra rosa no cérebro do elefante. Ele esperava que esse golpe também pudesse causar danos significativos, ou talvez até a morte, à cobra rosa ao mesmo tempo. Se um grande dano fosse causado, pelo menos daria a Ansem algum tempo para escapar com as guloseimas. Se ele não pudesse atacar as duas criaturas ao mesmo tempo, Ansem tinha certeza de que a cobra não o deixaria ir. Além disso, ele seria fraco. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.